Olá, muito boa noite, minhas amigas advogadas, meus amigos advogados. Hoje, mais uma live na sua subseção da Lapa, Facebook da OAB da Lapa. Nosso tema de hoje, compliance em direito médico, teoria e prática. Os nossos expositores será o Dr. Joseval Martins Viana, Dr. Maurício Alchorne, e a doutora Érica Evangelista Dantas. Quero trazer aqui, para já iniciar os trabalhos, a doutora Érica Evangelista Dantas, que também é a vice-presidente da nossa comissão, da Comissão de Direito Médico da subseção OAB da Lapa. Boa noite, doutora Érica. Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer a presidência, da nossa subseção da Lapa, da OAB de São Paulo, por nos dar essa oportunidade, esse espaço, nesse tema que a gente estava querendo trazer há um tempão, né? A Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB Lapa pensou nele com muito carinho. Nós, sob a presidência do Dr. Silvio Siquello, que na verdade foi quem teve essa ideia, essa sacada de trazer esse tema, para a gente abordar com os nossos colegas advogados. A gente estava querendo trazer fazia um tempo esse assunto, a gente acha que está muito atual, vai ser de grande valia, para todos os advogados, e a gente precisa mesmo, bem informar toda a classe da advocacia para bem instruir, assim, a sociedade. Então, a gente acha que esse tema vai ser bem legal. Fomos atrás de palestrantes de gabarito, tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Então, agradecer esse espaço e vamos tocar aí essa palestra que vai ser bem interessante, tenho certeza. Muito bom, doutora Érica, muito obrigado. E eu quero, antes de trazer aqui o doutor Joseval, quero mandar um grande abraço a todos os nossos internautas, em especial à diretoria da subseção da Lapa, ao doutor Martins Gonzalez, à doutora Adriana Gomes, ao doutor Wagner Luiz Dias e à doutora Cristina Torinato. Quero mandar também um abraço ao presidente da Comissão de Direito Médico da subseção da Lapa, Dr. Silvio Siquello, que está aqui em nossa audiência. Um grande abraço a você, Silvio Siquello. E grande abraço, caloroso abraço a você, internauta, que está em nossa audiência. Bom, mas eu sei que vocês não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir o nosso palestrante, Dr. Joseval. Muito boa noite, professor. Boa noite. Prazer em estar aqui com todos. Professor Joseval, estivemos no ano passado juntos num congresso de Direito Médico na extinta Faculdade Rio Branco, lá na Lapa, que infelizmente não a temos mais. E agora, prazer de estarmos aqui de maneira virtual, mas é um grande prazer ter o professor aqui para falar com os nossos internautas. Muito obrigado, agradeço o convite, quero agradecer ao doutor Luiz, doutora Érica, agradecer também ao doutor Silvio pelo convite que me foi formulado. Muito obrigado, sempre para mim é uma honra poder ajudar os colegas, tratar sempre de temas interessantes quanto o direito médico, e tenho certeza de que o nosso bate-papo aqui vai ser bastante relevante. Não tenho dúvidas, professor. Já vou passar, então, a palavra para a doutora Érica, que fará a condução dos trabalhos. Lembrando que o doutor Maurício, ele estará conosco daqui a alguns instantes, né, doutora Érica? Ele ainda não fez a conexão, a exposição dele se dará daqui a alguns instantes. Isso, perfeito. Gente, como a gente informou para vocês na nossa divulgação, o Dr. Joseval vai iniciar, ele vai fazer uma explanação mais voltada até a classe dos advogados, explicando esse novo nicho de mercado para a gente, como que a gente pode bem assistir a sociedade, em relação a essa área de compliance em saúde, certo? E, posteriormente, entra o Dr. Maurício Alchorne, e ele vai trazer mais a questão prática, já que ele tem expertise hospitalar dentro do Hospital Albert Einstein, então vai trazer uma visão mais prática para a gente de como isso é feito efetivamente. Então, para começar, eu queria apresentar o Dr. Joseval, muitos aqui devem conhecê-lo já, mas o Dr. Joseval, ele é especialista em Direito Médico da Saúde, coordenador da pós-graduação em Direito Médico da Faculdade Legale, coordenador do MBA em Administração Hospitalar e Sistema de Saúde da Faculdade de Medicina do ABC, doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade também de Medicina do ABC,
Então, currículo bem importante para a gente. Obrigado. Por favor, doutor Joseval, fica à vontade. Muito obrigado. Doutora Érica, só para a gente estabelecer o nosso tempo aqui de fala, porque tem o doutor Maurício que vai falar, mais ou menos quanto tempo para a gente poder, para não ficar muito extenso? Olha, 45 minutos, 40 minutos é um bom tempo. Tá certo. Então eu vou começar, então, dentro desse período estabelecido. Em primeiro lugar, quero mais uma vez agradecer a todos, quero agradecer a todos os nossos colegas, advogados, advogadas, eventuais estudantes de direito, bacharéis de direito, e eu vou iniciar apresentando o compliance de uma forma um pouco teórica. O doutor Maurício é médico, ele vai falar da questão prática, mas eu vou trazer alguns dados para os colegas advogados e advogadas, e eu não gostaria, eu vou justificar o porquê do compliance em saúde, e eu vou trazer alguns dados sobre advocacia, e eu não gostaria que os colegas advogados e advogadas estivessem desestimulados com esses dados, porque eu sou professor, eu tenho contato sempre com os alunos de pós-graduação, e eu sei que muitas colegas estão passando dificuldades em razão à advocacia. E sempre há aquela preocupação de captação de cliente, como é que faz para captar o cliente, como é que faz para ser um advogado de relevância, de destaque na sociedade. Eu sei que essas preocupações sempre tem com todos os nossos colegas, porque eu já estou aqui no meio, eu sou advogado também, e eu sei as dificuldades, né? Quem fala é um advogado de mais ou menos aí uns 30 anos de experiência, sou inclusive aqui, né, ligado, sou inscrito na subseção aqui da Lapa, pouca gente sabe disso, porque meu escritório foi na Lapa, na rua Coriolano, na Lapa, e eu enfrentei o dia a dia da advocacia. Então, eu sei como que é difícil, principalmente em época de pandemia, porque às vezes os colegas falam assim, bom, mas o professor nunca passou época de pandemia. Não, mas eu passei época de greve. E às vezes o Poder Judiciário, quem é da minha época, sabe que muitas vezes o Poder Judiciário ficava até 2 meses de greve. E hoje eu quero, então, distribuir alguns números, mas eu queria reforçar novamente com os colegas para não se sentirem impactados com esses números que eu vou falar, porque eu quero trazer, depois que eu falar desses nichos, desses números, eu quero trazer um nicho de mercado que vai ser extremamente importante, que é o direito médico e da saúde. Mas antes de eu começar a trazer os números, eu quero dizer que nós, quando nos formamos, nós sempre fomos voltados àquela questão de processar. Sempre. A visão do advogado é propor uma ação judicial, é processar. Nós nunca pensamos no preventivo, nós não fomos orientados para o preventivo. A questão da mediação, a questão da conciliação, da advocacia preventiva é algo contemporâneo, é algo novo. Por que é algo novo? Exatamente porque hoje nós temos um número bastante expressivo de advogados e de advogados. Então, para que eu fiz uma pesquisa, então hoje nós temos, qualquer um dos colegas, das colegas, pode entrar no Google e fazer a pesquisa número de advogados no Brasil, nós encontraremos hoje mais de 1.100.000 advogados no Brasil. Hoje, 1.100.000 advogados. Se nós considerarmos que metade desses advogados e advogadas estão no exercício da profissão, nós estamos falando aí de 500, 600, 700 mil advogados. Então, a estatística dá que cada advogado tem 190 clientes. Cada advogado tem 190 clientes. Então, algum colega pode estar brincando, agora deve estar pensando, tem gente que deve estar com mais clientes do que eu, porque eu não estou com nenhum. Isso é capaz de acontecer. Mas aí eu quero trazer outros números. Por exemplo, os Estados Unidos têm 1.350 advogados.
lá, mais ou menos fazendo a distribuição, você tem um advogado para 244 habitantes. Isso, os Estados Unidos. França, para cada advogado na França, ele tem 1.074 possíveis clientes, 1.074 habitantes. No Reino Unido, um advogado para 354 habitantes. E aí eu fui pesquisar na China. A China tem um advogado para 5.092 habitantes. Então, ou de duas a uma, vamos aprender a falar chinês e vamos para a China para advogar lá. Né? Porque lá você tem um advogado para 592 mil habitantes. Né? Aliás, 5.092 habitantes. Olha, e aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, muitos alunos me perguntam o seguinte, professor, como é que eu faço, então, para me destacar no meio desses advogados? A primeira coisa que eu sempre digo para o aluno é que ele seja um especialista, porque o especialista hoje tem grande oportunidade de se destacar no mercado. E no exercício da minha advocacia, eu sempre pensei em advogar numa área que fosse diferenciada. E aí eu descobri o direito médico, eu fui trabalhar como coordenador da Faculdade de Medicina do ABC, estava até conversando, eu fui professor da Uniban, eu era professor de Direito Civil e Direito Processual Civil, depois eu me desliguei da Uniban, e aí eu fui convidado para trabalhar na Faculdade de Medicina do ABC, e ali eu conheci, né, eu já trabalhava, já entendia o direito médico, mas eu entendia o direito médico voltado para a área do direito. Eu não tinha essa perspectiva do compliance em saúde. Eu continuava com aquela ideia de processar, eu continuava com aquela ideia de processo, até que um dia eu me deparei com o compliance em saúde. E aí eu fiquei pensando assim, será que o advogado, que é especialista em direito médico e da saúde, ele tem essa expertise de trabalhar em compliance em saúde? Será que existem outros ramos do direito que me permitam, né, efetivamente ter uma atividade que eu ganhe dinheiro como advogado? Acabei de receber uma mensagem de uma aluna muito querida, dizendo, professor, eu estou quase desistindo da advocacia. E aí eu me preocupo muito com os meus alunos, com as minhas alunas, me preocupo muito com os meus colegas, porque eu sempre digo assim, não é possível a gente ter feito um curso, né, de direito, 5 anos, muito sofrido, todo mundo sabe disso, depois prestar um exame de ordem extremamente difícil, e aí começar a advocacia sem nenhuma experiência, montar o escritório, e com o tempo a gente olha para trás e muitas vezes vê que a coisa não andou. E eu confesso, meus alunos dão muita risada quando eu digo isso, eu quebrei 2 escritórios. Exatamente por falta de conhecimento, de falta de gestão, porque a gente não tem esse conhecimento. Nós pensamos a advocacia formatada como ela vem da universidade. Me formei, prestei o exame de ordem, fui aprovado, peguei a carteira da OAB e vou montar meu escritório. O primeiro erro que eu fiz na minha vida foi montar meu escritório. Por quê? Porque eu não tinha cliente. Como é que se faz, não é verdade, para a captação do cliente? Como é que a gente capta cliente na advocacia? Eu tive essa dificuldade. Mas eu quero deixar essa questão do processo, eu quero deixar essa questão da judicialização e dizer para você que o direito médico e da saúde, ou o direito médico como queira, ele traz para o advogado uma nova perspectiva que nós nunca percebemos. É uma nova perspectiva que muitas vezes não inclui o direito civil, inclui o direito penal, e hoje às vezes eu encontro colegas que têm 2, 3 pós-graduações em direito civil, direito penal, direito previdenciário, e ele fala, poxa, eu não me encontrei ainda. E aí eu digo assim, a solução está em você conseguir, você aproveitar essas 3 pós-graduações simultaneamente.
E aí eu, inclusive, aproveitei e disse para essa aluna, você não precisa abandonar a advocacia, você não precisa desistir da advocacia, você tem que olhar a sua advocacia com outros olhos. Você tem que ser inovadora. Professor, como? Pensando em novos nichos do mercado. E um deles, eu garanto, é o direito médico. Porque o direito médico, e aí eu trabalho com médicos, eu trabalho com hospitais, eu garanto que existe uma necessidade muito grande de advogados especializados em direito médico, exatamente para atuar na área de compliance em saúde. Professor, o que é compliance em saúde? Compliance em saúde surge, né? Na verdade, o compliance surge em razão da corrupção. Existia nos Estados Unidos uma corrupção muito grande, e aí o compliance surge nos Estados Unidos como uma forma de fazer com que as empresas estivessem de acordo com a legislação. E aí, com o passar do tempo, o compliance veio para o Brasil e a área da saúde, então, toma o compliance agora para que ele resolva os problemas preventivos do hospital, ou seja, hospital, clínica odontológica, ou seja, diminuir as ações judiciais. Então, eu vou trabalhar no preventivo agora. Eu não vou mais trabalhar no contencioso. Eu sou um advogado contencioso, mas o contencioso eu deixo como última opção. O que eu quero oferecer para o hospital, o que eu quero oferecer para a clínica, o que eu quero oferecer para o dentista é o preventivo. É o antes, é evitar que ele seja processado. E aí é evitar que ele responda a uma sindicância administrativa. E quando a gente fala em compliance, olha como que isso aqui está, né, totalmente ligado à nossa área. O que é o compliance? É estar em conformidade, vem do verbo to comply, que significa estar em contato, aliás, compliance significa estar de acordo com a norma, de acordo com a regra. Então, não só o hospital, mas as empresas estão de acordo com a norma, estão de acordo com as regras. Claro que eu estou dando um conceito simplista, né, só para vocês poderem entender a atuação do advogado na área de compliance em saúde. Professor, quais são as perspectivas que nós temos como advogados trabalhar, né, num hospital? Então, eu dou duas opções. Veja o seguinte, quando você trabalha como advogado, você pode trabalhar no preventivo. Você pode trabalhar como assessoria jurídica, ser um assessor jurídico do hospital. Então, nós estamos adaptando, tá? Aliás, o direito adapta tudo. E aí é que eu quero trazer essa nova perspectiva. Sabe o que nós estamos falando hoje? Hoje nós estamos falando em Learn Health Care. Learn Health Care, que é o quê? Diminuição de risco. Veja, o que eu quero trazer para todos os meus colegas advogados e advogadas é que existe no direito uma outra possibilidade de ganho. Aumentar os seus recursos no escritório, ou como assessor jurídico de hospitais, ou como preventivo, ou mesmo trabalhando em hospitais. Hoje eu tenho vários alunos, vários colegas que são diretores de hospitais. No curso de MBA da Faculdade de Medicina do ABC, eu tenho advogados que eles não deixam a advocacia. Isso eu quero deixar claro. É isso que é o importante para nós. É tirar essa frustração de dizer que você estudou 5 anos na faculdade, se formou, passou por um exame de ordem difícil, dificílimo, que eu também passei, e a minha época eu tive a fase oral também, tive que fazer, né, a fase oral, fiz, peguei a carteira da OAB, olhei para ela e falei, e agora? O que eu faço? E aí eu entrei na corrente maciça, que é processo, que é tentar captar cliente. E eu não via esse novo nicho de mercado. Eu não enxergava que hoje o advogado pode trabalhar no preventivo. Ele pode trabalhar no preventivo. Ele não necessariamente precisa ser do contencioso.
Por que eu não atuo no preventivo? Por que eu não chego no hospital? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós temos o CCIH no hospital. Todo hospital tem CCIH. Ai, professor, o que é CCIH? É comissão, tá? Quando você fala de CCIH, é um comitê, tá certo? Que trata das infecções hospitalares. Então, o CCIH tem essa responsabilidade, tá certo? É um comitê ou uma comissão de controle de infecção hospitalar, por isso que se chama CCIH. E a infecção hospitalar tem resoluções do Conselho Federal de Medicina. Estar em compliance com significa exatamente a redução, né, de infecção hospitalar. Você vai dizer assim, professor, mas eu sou advogado, eu não tenho competência para saber a questão da infecção hospitalar. Eu vou dizer, eu também sou advogado, certo? Só que a minha função é saber se o CCIH, ou seja, se esta comissão está trabalhando de acordo com a norma publicada, por exemplo, pelo Conselho Federal de Medicina. Eu quero saber se o CCIH é formado, se ele existe naquele hospital. Porque se ele não existir, eu vou implantar naquele hospital. Mas a minha atuação não será aquela atuação da participação de saber o que é uma infecção hospitalar. Não, não. Eu quero trabalhar voltado para garantir que aquele hospital tenha um CCIH. Quer ver outra coisa que você pode trabalhar, né, como assessor jurídico, como preventivo do hospital, os prontuários médicos. Todo hospital, toda clínica tem prontuário médico. Tem uma comissão, nós chamamos de comissão de revisão de prontuário médico. Então, por exemplo, você lê a resolução que trata do prontuário médico. Qual é a primeira dúvida? Quanto tempo, doutor, o prontuário médico deve ficar arquivado? Você tem que saber isso. O prontuário médico deve ficar arquivado durante 20 anos. Por quê? Porque se você lê o Estatuto da Criança e Adolescente, pensa comigo, quem é que entende de norma? Quem é que entende de lei? É o advogado. Você leva isso para o hospital. É isso que o hospital, é isso que o médico precisa. O médico não tem tempo, o médico precisa ficar clinicando, ele não tem tempo, o administrador não conhece de lei. Então, ele pode ser notificado, inclusive, pela Anvisa, que são normas, que são as agências reguladoras. Então, eu estou ali para quê? Eu estou ali para evitar uma notificação, por exemplo, da Anvisa, uma multa. A Anvisa vai chegar lá, ou o próprio o órgão fiscalizador diz assim, cadê o CCIH? Está aqui, está montado? Está aqui, está montado. Tem o manual interno? Ó, está aqui. Está de acordo com a lei? Ó, está de acordo com a lei? Ó, o compliance em saúde. Sim, está de acordo com a lei. Quem é que sabe se está de acordo com a lei? Eu, advogado. Eu, advogada. Essa é a minha atuação como assessor jurídico. Então, o processo para mim agora é algo que vai ser em última instância, porque se eu trabalho no preventivo, eu faço a reunião com os médicos, explico para os médicos que eles não podem agir com negligência, imprudência, imperícia, explico para a equipe técnica, para o pessoal da enfermagem o que é negligência, imprudência, imperícia. Essa é a função do advogado no hospital, é o preventivo. E se eu tenho uma pós, veja bem, eu fiz uma pós em direito médico. E eu também fiz uma pós lá em direito do trabalho. O que eu vou fazer? Eu também vou observar, vou sentar com o gerente do RH, tá certo? Professor, eu fiz 4 pós, querido, compliance em saúde, você aproveita todas as pós que você fez. Porque se você fez uma pós em direito civil, você consegue se aprofundar na responsabilidade civil. Primeiro, você fez a sua pós de direito médico. Pós de direito médico, para você atuar no hospital, é essencial. Quando meus alunos fizeram pós em direito previdenciário, direito penal, compliance em saúde, senta, conversa com os hospitais que você dá assessoria jurídica e explica para ele que ele pode ser representado no Conselho Regional de Medicina, que ele pode responder o inquérito policial, que ele pode responder uma ação indenizatória. Compliance é isso.
Pegou o prontuário médico, existem regras para o prontuário médico. Por exemplo, eu analiso o prontuário médico para saber se ele está de acordo com a legislação. Compliance, você percebeu? Compliance em saúde, de acordo com a legislação na área da saúde. Percebeu? Então, eu sento e digo assim, opa, o prontuário médico diz que a letra tem que ser legível. A maior briga que eu tenho com os médicos é que eles precisam escrever de forma legível. Nem todos os hospitais têm o prontuário eletrônico, porque o custo é alto, eles têm medo de aparecer algum problema por exemplo, um hacker entra lá, pega o prontuário médico de alguém e coloca na mídia. Quem é responsável? É o hospital, responsabilidade objetiva. Aliás, a relação que existe paciente médico, hospital, operadora de plano de saúde, é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O médico não. O médico, para você provar negligência, imprudência e perícia, artigo 14, parágrafo 4º do CDC. Mas essa relação, de acordo com a súmula 608, que se aplica o Código de Defesa do Consumidor na área da saúde, nos contratos de planos de saúde, então a sua atuação é essa. Então você tem lá, chega para o médico, olhou o prontuário médico, quais são as regras? Vou dar 3 pontos importantes que aparecem no prontuário médico e que não pode aparecer. A letra não é legível, então você tem que corrigir aquilo, sentar com o diretor clínico, né, e explicar para ele que precisa conversar com os médicos para que os médicos que escrevam de forma legível. Então, primeiro ponto. Segundo, não pode ter rasura. Prontuário médico não pode ter rasura. Terceiro, não pode ter espaço em branco. Não pode ter sigla. Então, essa é a função do advogado, de fazer com que o hospital esteja de acordo com a norma, nesse caso, do Conselho Federal, das resoluções do Conselho Federal de Medicina. E volto a dizer, tem alguém melhor do que um advogado, melhor do que uma advogada para orientar? Termo de consentimento informado. Grande problema. Compliance em saúde. Professor, o que é o termo de consentimento informado? Todas as vezes que a pessoa for fazer uma cirurgia eletiva, uma cirurgia de urgência, por exemplo, ou vai ter um atendimento de urgência ou uma cirurgia eletiva, ele tem que assinar um documento chamado termo de consentimento informado. Esse documento precisa ter a indicação de todos os riscos que aquela cirurgia pode causar e também, né, de todas as intercorrências. E aí você pega, e numa linguagem clara, para que o paciente possa entender, aquela coisa toda. Você vai dar uma assessoria jurídica para um hospital, para uma clínica, o termo de consentimento informado está horroroso. Termos técnicos, não são colocados os riscos. Isso tudo, gente, numa ação judicial, numa eventual ação judicial, esses documentos, prontuário médico, termo de consentimento informado, são documentos de defesa. E o hospital e o médico não entendem que esses documentos são de defesa. Você percebeu? Então, quando eu pego um hospital para dar uma assessoria jurídica, ou sou contratado, às vezes o hospital me contrata, né? Porque você não precisa ter um escritório autônomo, sabe? Pensa na sua vocação. Porque às vezes você quer ter um escritório autônomo e você não tem a vocação do comercial. Você serve para ser um empregado de uma grande empresa, de um grande hospital. E eu digo isso para você sem medo nenhum. Não é vergonhoso. Imaginou se todo mundo nascesse para ser empreendedor? Certo? Então, isso não é vergonhoso. Às vezes você está batendo ali para tentar viver da advocacia, frustrou, vai para uma outra profissão. Não. A solução que eu dou para você vai para o compliance em saúde, vai para o direito médico, é uma nova perspectiva. Você não precisa sair processando todo mundo, tá? Sai da vala comum. Vai aprender coisas novas. No hospital tem comitê de ética e pesquisa. Eu sou, né, do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC, quer dizer, hoje eu sou secretário de Boas Práticas Médicas. Sabe por que eu fui escolhido para ser secretário das Boas Práticas Médicas? Porque eu sou advogado.
Porque o único que entende de lei, o único que entende de compliance em saúde, de novo, estar de acordo com a lei ou as resoluções da área da saúde, é um advogado. É um advogado. Você está perdendo oportunidades de pensar no preventivo, de pensar, não é verdade? No preventivo, porque médico, aqui é um segredo que os médicos não nos ouçam, que os hospitais não nos ouçam. Eles não têm tendência para processo. Eles querem trabalhar no preventivo. Então, tem um comitê de ética, não tem um advogado para participar do comitê de ética em pesquisa, porque faculdade, hospital, tem comitê de ética, comitê de bioética, sabe? Então, são elementos importantes para você pensar a sua nova advocacia. Por exemplo, nós temos a comissão de ética médica, nós temos a comissão de bioética, nós temos comissão de gerenciamento de risco de paciente. E eu levo isso para a pós. Né? Eu chego com meus alunos da pós e falo, gente, aqui tem uma nova perspectiva. E aí eu queria, se você quiser saber mais, você me siga lá no Instagram, tá? Eu sempre converso com meus alunos, nós estamos sempre fazendo lives terças-feiras, para você entender melhor o que é o direito médico, com uma nova oportunidade, um novo nicho de mercado, que é o preventivo. Ação judicial, eu sempre falo, ação judicial só se deixar no último momento, porque quanto tempo demora uma ação judicial? Hoje, né? E o custo-benefício, e eu sempre digo para os meus alunos, às vezes eles falam assim, professor, eu não tenho referência de como vou cobrar. Eu digo, usa a tabela da OAB, olha a tabela da OAB. Se você for fazer um trabalho preventivo, não chuta o valor, ali é o mínimo, tá certo? Ali é o mínimo. Então, meus queridos amigos advogadas, advogados, meus queridos alunos, eu me preocupo, sim, porque eu passei, é muito difícil, você, né, se formou, passou no exame de ordem, aí eu recebo... me desculpem, porque a gente trabalha, você vê uma aluna, sua aluna, falar, professor, eu quero desistir da advocacia. Que judiação. Né? Depois de tanta luta, né? E não tem ninguém. Falei, não, querida, não desista, não. Procure um novo nicho de mercado. Você tem um futuro. 3 pós-graduações na área de direito. Não é? Tem uma vida brilhante pela frente, vai desistir da advocacia? Não, pensa em algo novo, né? Pensa num preventivo, pensa o que você pode fazer, o que você pode mudar a sua vida, né? Mesmo no direito, mesmo que for contencioso. Quantos advogados especialistas nós temos hoje em direito médico e da saúde? Pouquíssimo. Então, quando eu recebo um comunicado, uma informação dos meus alunos, dizendo, professor, eu não aguento mais, é doloroso você trabalhar 24 horas por dia e você não vê, e eu digo, querida, pensa num novo ramo do direito. Pense em compliance em saúde, por que não? Não é verdade? Por que vai desistir de uma profissão maravilhosa dessa? Não, ache caminhos, eu estou te dando um caminho aqui, eu estou te dando um caminho novo, inovador, um preventivo que ninguém advoga, porque nós, falo de novo, nós fomos ensinados a processar, tudo é processo, vamos processar. Não, calma, hoje nós estamos num direito contemporâneo. Lá na Europa não se fala em processo. Na Europa não se fala em processo. Na Europa se fala em preventivo. Na Europa se fala em compliance. Hoje eles já estão falando em due diligence. Né? Então, veja, existem muitos campos. Pensa, aproveita agora a pandemia, senta, repensa a sua advocacia. Fala, eu sou bom. Eu me formei, eu tenho curso superior, eu já sou aqui, né? Eu já sou diferenciado, porque eu cheguei aqui com dificuldade. Cara, passei no exame de ordem dificílimo. E eu estou com a carteira da minha OAB, estou com a carteira da OAB, né? E agora, depois eu vou desistir? Não. Eu vou encontrar caminhos novos. Então, eu estou te dando aqui caminhos novos, dentro do biodireito.
você, dentro do direito médico, você tem o biodireito, que é uma outra atuação sua, tá? É um outro nicho de mercado que você vai ter, bioética, isso tudo está ligado com o direito médico e da saúde. Você vai trabalhar, né, dando assessoria para hospitais, para clínica, vai participar de comitê de ética e pesquisa. Às vezes eu sou chamado para poder dar um parecer jurídico pelo Comitê de Ética em Pesquisa para saber se aquela pesquisa não desrespeita as leis brasileiras. Percebeu? Então, a área da saúde sente falta de advogados. A área da saúde sente falta de pessoas que sejam especializadas na área da saúde, e não estou falando em processo, eu estou falando no preventivo. Então, termo de consentimento informado, você vai chegar lá, você vai olhar, vai analisar. O prontuário médico, você vai olhar, vai ver o que está errado, vai dizer, olha, doutor, olha, vai falar com o diretor clínico, vamos mudar aqui esse prontuário médico, ele não está de acordo com a legislação do Conselho Federal de Medicina, falta isso, falta aquilo, falta isso. Vai pegar prontuário, anotação da enfermagem, que o próprio Conselho Federal da Enfermagem tem ali, né, um roteiro, tem como se vai fazer as anotações, então você baixa aquilo, você lê, vai entender, porque são leis, são resoluções, quem melhor para entender de leis, de resoluções do que o advogado? Certo? Se você observar, então, você tem um campo novo do direito médico. E eu digo para você, nós estamos no tempo preventivo. Então, quando eu digo assim, que tem mais de 1.100.000 advogados, eu não quero que você tome isso como uma questão negativa. Eu quero que você procure novos nichos de mercado, né? Que você tenha uma visão diferenciada do que é o direito. Tira, por um momento, essa questão do processar. Pense no acordo, pense no preventivo. Ao olhar a empresa, veja se você está atuando de forma a minimizar o processo para aquela empresa, para aquele hospital, para aquela clínica. Então, hoje, o direito médico vem como uma nova visão para o direito. Não que o direito civil não seja importante, não que o direito do trabalho não seja importante, o direito penal não seja importante. Todas essas áreas do direito são importantes, todas essas áreas. Mas o que eu estou oferecendo para você aqui não é um processo, não é entrar com a ação judicial. Eu estou querendo abrir os seus olhos para um novo mundo do direito médico, que ele vai trazer para você, com certeza, nessa área preventivo, e você vai se preparar. Se prepare, porque a saúde está necessitando de advogados e advogadas especialistas nessa área, né? Então, olhe o direito médico com carinho, olhe o direito médico como uma nova perspectiva do seu direito. E, é claro, nunca desista. Não desista desta profissão maravilhosa que é a nossa. Procure novas alternativas. E eu encerro por aqui. Grande beijo para todos vocês, meus queridos alunos. Eu estou vendo aqui que os meus alunos estão me acompanhando, meus queridos advogados, colegas advogados e advogadas. Minha saudação com um desejo profundo de muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Doutora Érica, professor. Professor, oi, obrigada pela palestra, foi ótimo. Vim aqui ter bastante participação, o pessoal está bem empolgado com a matéria. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, eu acho que lá no início teve uma questão, vamos ver aqui. Só um pouquinho que eu tô achando, gente. Aqui da Kelly Montalvão. Quando se fala em compliance, geralmente pensamos no... Ai, andou, gente, peraí. Geralmente pensamos nos programas de
Gente, desculpa, tá rolando enquanto eu tô Nosso lendo chat, aqui, eu não professor, consigo nosso voltar chat, lá. como diz, ele está bombando aqui, estão muitas manifestações Eu de não consigo agradecimento. ler. Eu gostaria de nominar a Obrigado. cada um, mas realmente são muitos comentários. Agradeço imensamente a todos vocês, amigas, amigos internautas. E é isso aí. Estão gostando da live? Coloquem aí Obrigado. os comentários, os agradecimentos, as suas sugestões. Isso é muito importante para nós. Eu queria aproveitar, professor Josival e Sim, a Érica, e já colocar aqui, pelo menos na tela, e já apresentar o doutor Maurício, que já está conosco. Já quero fazer a apresentação e a conexão do doutor Ótimo. Maurício. Seja bem-vindo, doutor Maurício. É uma honra, é um prazer tê-lo aqui na nossa subseção da Lapa. Está nos ouvindo? Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Ótimo. Ouvindo. Agradeço muito aí a oportunidade, né? Agradeço aí ao professor Joseval Martins pela exposição, à doutora Érica Evangelista pelo convite e ao professor Luiz Rogério Barros aí pela oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Trazendo aí um pouco da minha vivência, da minha experiência aí na área, né? Obrigada, doutor Maurício, por ter aceitado o convite com tanta generosidade. O doutor Joseval nos brindou agora com uma bela palestra, voltada mais para os advogados, né? E, como combinado, a gente vai contar com a sua expertise para nos orientar mais na parte prática. Deixa eu só, antes, fazer a sua apresentação, né, para os nossos colegas. O doutor Joseval é a nossa figurinha carimbada, já todo mundo já ama. obrigado. Então, deixa eu apresentar o doutor. Gente, o doutor Maurício, ele é médico, economista e advogado, tá? Ele é presidente da Comissão de Prontuários do Hospital Albert Einstein há quase 10 anos, né, doutor Maurício? É membro da Comissão de Ética e Bioética, e ele tem título de especialista em administração de saúde pela Associação Médica Brasileira, e é membro efetivo da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares. Então, ele vai trazer para a gente essa questão mais prática do compliance na área médica. Por favor, fique à vontade. Eu consigo colocar a minha apresentação aqui, Érica? Consegue. Ali no cantinho da sua tela está escrito no seu canto esquerdo, isso, está em screen. Ali você consegue colocar. Vai aparecer a solicitação para o Dr. Luiz Rogério, que vai aceitar e vai liberar para a passagem dos slides. Tá indo, Érica? Deixa eu olhar aqui. Para mim ainda não aparece. Deixa eu falar com o Dr. Luiz Rogério aqui. Ainda não aparece para mim aqui, doutora Érica. Mas enquanto isso, eu acho que nós temos algumas manifestações no chat. Se a doutora Érica quiser, temos aí uma pergunta da doutora Kátia Dias. Isso. Enquanto eu faço o carregamento do material aqui do doutor Maurício. Eu vou ler aqui. A Kátia está perguntando: quando um paciente tem que assinar um termo de responsabilidade em determinado exame, sendo ele desconhecedor efetivo do que pode ocorrer de fato, qual a responsabilidade do hospital em caso de alguma sequela do exame? Acho que a pergunta foi para o Dr. Joseval, né, que estava aí com a gente. É sobre o termo de consentimento informado. O hospital comete um equívoco porque ele entrega esse termo de consentimento informado junto com o documento da internação. Quando, na verdade, eu sempre oriento os médicos que o médico, a gente chama médico assistente, aquele médico que é responsável pelo paciente. A gente sempre diz o seguinte: não deixe o termo de consentimento informado junto com os demais documentos do hospital. Pegue o termo de consentimento informado, sente com o seu paciente antes da cirurgia, né, e explique para ele o que significa, o que é, quais são os riscos, e entregue para ele, para que ele leia. E aí tem um detalhe: o termo de consentimento informado só será entregue ao paciente quando ele tiver um atendimento de urgência ou uma cirurgia eletiva. Se for emergência, não. Emergência é risco de morte, então ele não tem. Ele não se entrega. O médico tem que agir rapidamente. E aí, o termo de consentimento informado, ele serve para quê? Para apresentar todas as informações e os riscos
E o paciente, estando de acordo, ele assina. Se o paciente não estiver de acordo, o médico não pode fazer a cirurgia. E se o médico fizer a cirurgia e não tiver o termo de consentimento informado, ele terá a responsabilidade de não ter informado. É o respeito ao artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação. Então, precisa ter, sim, esse termo de consentimento informado. Eu acho que essa deve ter sido a pergunta da colega. Então, vamos lá. Muito bom, doutor. Obrigada. Tem aqui mais uma... Doutor Maurício, conseguiu subir aí a apresentação na aba Screen? Estou tentando aqui, só um minutinho, doutor Luiz Rogério. Porque senão eu vou pedir para o senhor tentar mandar via WhatsApp da doutora Érica, que aí eu tento por aqui. Vou pedir um pouco mais de paciência para os nossos internautas, estamos apenas carregando uma apresentação do doutor Maurício. E é tudo ao vivo aqui, né? Tudo ao vivo. Continue na nossa audiência. Está subindo aqui a apresentação. Eu vou tentar subir. Não subiu ainda. Veio, na verdade... Eu poderia mandar para... Isso, se eu puder mandar o arquivo para a doutora Érica, ela me repassa e eu tento subir por aqui. Acho que eu consegui, pai. Quer que eu vou respondendo mais uma pergunta? Tem uma pergunta de TCLE aqui, do doutor Mário. Pode ler, doutor. Ele está perguntando se os hospitais têm o TCLE para a prática de procedimentos, tomografia, endoscopia, cirurgia, mas não para medicamento. Medicamento não precisa. Agora, eu faço uma diferença entre TCLE. Os médicos usam a expressão TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Pode ver que eu falei TCI, falei termo de consentimento informado. Qual é a diferença que eu faço? O TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido para participantes de pesquisas. Aquelas pessoas que vão participar de pesquisas científicas assinam o TCLE. Anote a Resolução 466 de 2012. A Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Tá? Ele fala sobre o TCLE. TCI, nesses casos de medicamento, não precisa, mas o técnico de enfermagem é obrigado a falar qual é o medicamento que ele vai aplicar. Por isso que ele tem que falar antes. Tá? Ele tem que falar antes qual é o medicamento. Agora, procedimento como endoscopia, cirurgias, obrigatoriamente é o TCI. Senão o médico responde. E aí tem um detalhe, não é só porque houve erro médico, não. É porque houve a ausência do TCI. Ele pode ser representado no Conselho Regional de Medicina. E não estamos nem falando de erro médico. E tempo de arquivamento de TCI. Precisa ficar arquivado juntamente com o prontuário médico, que são de 20 anos. Tá? Só pode... o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, diz que os prontuários médicos de crianças que são adotadas devem permanecer no hospital, principalmente quando a questão é obstétrica, durante 20 anos. Então, durante 18 anos. Aí o Conselho Federal de Medicina, por uma questão de cautela, jogou para 20 anos. Então, TCI, prontuário médico, tem que ficar 20 anos arquivados. Perfeito, doutor. Obrigada pela sua contribuição. Foi ótimo. Então, deu certo, doutor Maurício? Tá, subiu? Tá aqui. Para mim aparece. Tá tudo certo. Acho que dá para a gente começar, então. Deixa eu ver se o doutor Luiz Rogério vai dar o ok ali. Tá. Doutor Maurício, o doutor Luiz Rogério mandou um WhatsApp aqui. Pode começar. Ok. Bem, o tema que eu vou percorrer agora é o compliance nas instituições de saúde, né? Até aproveitando várias colocações aí do professor Joseval, no âmbito principalmente de como é que é o entendimento das pessoas que trabalham numa instituição de saúde em relação a essa questão do compliance. Em que pese o fato de que compliance não é, digamos, uma novidade no regramento nacional, né, no ordenamento nosso,
para as pessoas da área de saúde, sempre é muito controverso. A gente identifica bastante dificuldade de entendimento do profissional de saúde, de várias nuances que a gente busca fazer a proteção dessas pessoas e até, obviamente, da instituição como um todo, né? E aí a gente tem vários tipos de pessoas jurídicas prestando serviço na área de saúde, com os mais diversos propósitos, as mais diversas constituições societárias, mas fato é que é muito importante que as pessoas entendam do que nós estamos falando no âmbito do compliance, né? Essa questão da conformidade da instituição como um todo. Claro, quando a gente fala em compliance, busca-se reportar a lei anticorrupção, a lavagem de dinheiro, né? A gente tem essas questões todas do ordenamento jurídico nacional, pátrio, que muito se olha para isso, mas existem outras nuances na questão da conformidade, do compliance para as organizações de saúde que precisam ser conhecidas por todos, né? Então, aqui, quando a gente vai ver as partes interessadas, a gente tem os empregados, as pessoas que trabalham naquela instituição, tem os clientes, né, tem os consumidores, tem os prestadores de serviço, e essa é uma das nossas fraquezas aí na área de saúde, no âmbito de compliance. Normalmente, esta é uma área sempre com diversas imperfeições, diversas não conformidades. Os parceiros diversos, também bastante crítico esse relacionamento, os fornecedores de serviços e produtos, e aí entra uma série de situações que eu vou percorrer ao longo aqui dos próximos minutos, comentando sobre elas, a sociedade como um todo, né? Essa é uma parte interessada, o governo, os órgãos governamentais, e muito, quando se olha para isso, é claro que quando os nossos departamentos jurídicos das instituições de saúde vão olhar para o compliance, estão muito preocupados, claro, com as questões que transitam no âmbito legal e regulatório com o poder público, mas a amplitude do compliance ela é muito maior, e acho que para quem trabalha na área, para quem milita na área da advocacia e vai trabalhar em qualquer empresa de saúde que tenha um programa de compliance concebido, é muito interessante conhecer diversas outras nuances, né? E, por fim, claro, os participantes do corpo societário, e aí, como eu comentei, existem as mais diversas formatações desse corpo societário nas instituições de saúde. Se existe uma área em que a coisa é extremamente eclética, é essa, né? Eu cito bastante que compliance tem uma questão do papel da liderança, né? Nós temos muito que olhar para a questão da liderança dentro da instituição. É ela que vai fazer o compliance acontecer. Quando a gente pega os programas de compliance das instituições de saúde, sempre se busca fazer com que a liderança seja este multiplicador dos conceitos, né? Através do seu exemplo, dessas condições que eu coloquei, do seu exemplo, da divulgação, da orientação. Muitas vezes, pequenas infrações aos regramentos da instituição são cometidas pelos colaboradores que lá trabalham, e eles mal têm conhecimento das implicações reputacionais, de imagem para aquela instituição. Então, é a liderança, né? É aquele líder da enfermagem, líder médico, líder da área de compras, líder da área de pagamentos, que vai passar para todos os seus colaboradores, para toda aquela sua estrutura no seu departamento, os conceitos de compliance e o que buscar na atuação específica, né? Existem pequenas violações e grandes violações, né? Mas aquilo que a gente observa muito no compliance é que se você já tem uma atuação muito consistente, muito orientativa, você constrói o conceito junto com o colaborador, as situações de violação vão se exaurindo. Pequenas violações, muitas vezes, depois se transformam em grandes violações. Não é infrequente observar que determinados colaboradores nas instituições, às vezes, fazem práticas reiteradamente, inclusive
enquadradas até em algum tipo penal, e não sabem que estão cometendo aquilo. Então, se o líder dele não identifica essas situações, não orienta, não as trata, a instituição, aquela companhia, aquela empresa, aquele prestador de serviços de saúde vai enfrentar problemas na sua imagem, nas suas relações com o mercado, com os seus clientes, com as pessoas em geral, né? Muito importante é preservar os recursos da empresa, né? Os compliances hoje, eles sempre buscam isso, os recursos da empresa devem ser preservados, e a liderança deve explicar como usar esses recursos, né? Como trabalhar com ele de forma racional, economizar os recursos, não gerar deterioração desnecessária, dano, né? Então, são todas essas questões que estão envolvidas aí no compliance, que se espera desse compromisso do colaborador e mesmo das demais partes interessadas, né? As pessoas que lidam com a empresa, que trabalham com a empresa, que têm negócios com a empresa, devem compreender e ser um colaborador nesse sentido, né? A relação com fornecedores e clientes costuma ser um dos temas mais, digamos, capciosos aí para as instituições de saúde, né? Você pode ter aí os mais diversos fornecedores e clientes, e por vezes você pode ter a instituição de saúde ocupando ambos os polos daquela relação, né? Ela pode ter como um cliente seu alguém que também é um fornecedor, né? Não é infrequente em determinada operadora de plano de saúde ou determinado hospital, até o próprio fornecedor de um determinado serviço, quem utiliza aquela estrutura para os seus colaboradores, para a assistência de saúde deles, né? Então, aqui a gente sempre orienta as pessoas, ao lidar com fornecedores e clientes, a trabalharem com a maior isenção possível, com maior profissionalismo, né? Os programas de compliance, eles colocam, esse é um grifo meu aqui nessa tela, da questão da aparência do favorecimento. E você pode favorecer tanto o fornecedor quanto o cliente, né? Em ambos os polos, você está ali podendo cometer alguma infração à orientação da empresa, podendo causar um prejuízo para aquela empresa muito grande, e nós pensamos, poxa, mas isso é até uma coisa muito persecutória. Não, a aparência de favorecimento também ela deve ser evitada. O desgaste da empresa e na área de saúde é muito sensível. As informações são sensíveis, as ações são sensíveis, né? Lidamos com saúde, com vidas de pessoas, e qualquer percepção negativa que um cliente, um paciente tenha daquela instituição, ou mesmo um fornecedor, um parceiro qualquer, isso é bastante deletério a todos, né? Então, há uma forte orientação de que se faça o mais transparente possível o processo, que se faça esse relacionamento com clientes e fornecedores na forma mais técnica possível, né? Então, uma das coisas que a gente observa muito nas instituições de saúde é que os fornecedores não são obrigatoriamente contratados. Então, você faz, às vezes, acertos, né? Faz acordos, faz pequenas tratativas, mas não contratualiza de forma mais formal com os seus fornecedores e prestadores de serviços aquilo que você está comprando deles, obtendo deles, ou fazendo conjuntamente com eles. Então, uma das coisas que eu insisto muito nas diversas instituições de saúde, que eu oriento diversas empresas, põe em contrato, escreva um contrato. O contrato não é só para uma salvaguarda jurídica e econômica, ele é para deixar uma situação transparente, deixar aquele dia a dia entre as partes bastante claro, né? Então, por mais que possa parecer algo óbvio no âmbito jurídico, as instituições de saúde, por vezes, fazem ações sem efetivamente contratar esses fornecedores, contratar esses prestadores de serviço. Isso é uma coisa fundamental, né? É o que eu falo, a gente precisa incutir esses conceitos dentro dessas instituições, e a hora que isso começa a prosperar, aí fica evidente os benefícios obtidos, né?
Também, como eu comentei já, ter políticas e processos muito pré-determinados, muito claros. Quando se vai fazer a compra de materiais, de medicamentos médicos, equipamentos, né, que isso seja feito num ambiente de políticas e processos muito claros, né, com normas de concorrência, de cotação de preços, né, os critérios técnicos que aquele equipamento, que aquele dispositivo médico, que aquele componente deve ter, né? Claro, buscando a melhor relação custo-benefício e uma segurança, inclusive na assistência do próprio paciente. As instituições de saúde, elas lidam com o maior bem jurídico que as pessoas têm, que é a vida, né? A sua saúde é fundamental. Então, qualquer mácula que possa existir numa tomada de decisão na compra de um equipamento médico, de um determinado medicamento, ele pode comprometer a imagem daquela instituição para sempre, né? E além dos efeitos, claro, no âmbito jurídico, no âmbito regulatório, existe essa questão também de transmitir para os pacientes que aquela instituição de saúde adota as suas melhores práticas, né? Que existe uma relação custo-benefício, mas ela é baseada, como está colocado aqui, e que não é baseada, claro, em práticas que são irregulares, né? Por fim, é o que eu coloco, existem riscos jurídicos quando esses processos de relacionamento com fornecedores e clientes não estão embasados em políticas muito bem escritas dentro da instituição, quais são as parametrizações, quais são os elementos técnicos que levam àquela tomada de decisão de ofertar aquele determinado medicamento daquela determinada origem, por que o equipamento que faz tal exame é de tal especificidade técnica, por que um item implantado em um paciente, por que um material implantado foi tomada a decisão daquele, tudo isso pode, claro, gerar uma deterioração reputacional gigantesca para essa instituição de saúde, além dos riscos óbvios, os jurídicos, seja no dano material, seja no dano moral, né? Eles são muito importantes. E uma das coisas que também transita na contratação, especialmente de fornecedores e de prestadores de serviço, principalmente, é exatamente a questão também trabalhista, né, das responsabilidades solidária ou subsidiária, né, claro que principalmente subsidiária, a solidariedade ela só pode estar prevista em lei ou em contrato, mas de qualquer forma a responsabilidade subsidiária é muito recorrente. Então, quando uma instituição de saúde vai firmar uma parceria para alguém prestar serviço nela, quando ela vai contratar os serviços profissionais de saúde, ela tem que fazer toda a sua proteção legal para que as melhores práticas desse fornecedor de serviço também estejam claras, incluindo, claro, o cumprimento de todas as nossas obrigações com as relações de trabalho desses prestadores de serviço, dessas pessoas, né? Então, as instituições de saúde, via de regra, um dos itens, quando eu faço contratualização de prestadores de serviço, uma das questões mais controversas é exatamente essa, né? É a segurança jurídica da relação desse fornecedor com os seus colaboradores, né? E a substituição, né, para a questão legal de controles, né, a substituição entre as partes aí, ela ocorre via de regra, não é infrequente, com problemas, claro, no âmbito de recolhimentos tributários, de pagamento de indenizações, mas também no âmbito de assegurar que tudo aquilo que precisa ser feito em relação a essas pessoas que atuam numa instituição de saúde está sendo cumprido. Esse é um tema que ficou muito mais forte agora, por conta do coronavírus, né? Esse é um dos temas emergentes no âmbito da Covid-19, que é exatamente os prestadores de serviços das instituições de saúde estarem com toda a sua proteção à sua saúde, todos os equipamentos de proteção individual, todas as práticas de higiene cumpridas pelas partes, tanto o contratante quanto o contratado. Então, é importante, isso são elementos que as instituições de saúde têm que estar perseguindo. As políticas têm que sempre buscar isso, sempre
a estarem muito bem alinhadas com todos os regramentos no âmbito trabalhista, no âmbito da saúde, no âmbito da medicina do trabalho, para que aquele profissional que está lá dentro tenha toda a garantia de estar protegido na sua prática assistencial aos pacientes, né? Também, como eu já citei, políticas de preço em conformidade com o mercado, né, com qualidade compatível, né, surgiram. Esse também ele prosperou assim, em termos de problemas muito grandes no âmbito da Covid, né, a compra de equipamentos, a compra de insumos para a prestação dos serviços de saúde ficou bastante comprometida em diversas situações. Claro que algumas justificadas por escassez de mercado, mas há processos de compra e de aquisições e de produtos ofertados que geralmente não obedecem os critérios de qualidade e de compatibilidade desejado. E as instituições de saúde têm que ter instrumentos de compliance interno, de vigilância, de acompanhamento, de transparência disso tudo, né? E respeitar a legislação parece uma coisa relativamente óbvia, como que se coloca isso como um preceito a ser seguido, mas como eu citei no começo, nem todas as pessoas dentro das instituições conhecem todas os regramentos que existem nos diversos âmbitos. Eu citei apenas alguns aqui, mas por vezes não conhecem e acabam cometendo pequenas infrações e, por vezes, até grandes infrações nesse aspecto. É importante a instituição de saúde criar mecanismos de fazer isso, percorrer todos os canais internos para que as pessoas conheçam isso, né? Uma das práticas adotadas por algumas instituições de saúde, claro, essas são as instituições de saúde de maior monta, é criar universidades corporativas, programas de treinamento continuado, né, práticas de treinamento que seja remoto, e-learnings e coisas do gênero, para estar reiteradamente levando às pessoas, aos colaboradores, aos seus parceiros, né, todas aquelas boas práticas que devem ser seguidas, né. Claro que também uma das coisas importantes e que sempre maculam as instituições de saúde são supostas vantagens indevidas, né, obtidas em relações com esses fornecedores. Isso, basicamente, claro, é uma coisa meio óbvia que deve ser evitada, né, que tem que ser proibida, mas quando nós transitamos isso nas instituições de saúde, a compra de um item impróprio, a compra de um item por favorecimento, ele ganha uma magnitude muito maior. Como eu citei antes, o dano material, eventualmente, aos pacientes é gigantesco, né? Você compromete vidas aí, né? Então, é importante ter isso, evitar qualquer tipo de relacionamento diverso àquele que é o propósito do relacionamento, é importante entre essas partes. Ele acaba dando uma certa frieza nas instituições de saúde, por vezes, que adotam essas políticas, mas é importante, né? Algumas delas anotam até canais de recusa de pequenas gratificações, né? Para não aparentar uma atitude imprópria de um colaborador interno, de uma liderança, de um gerente, diretor, que não aceitou determinado item ofertado por um fornecedor. Isso é muito deletério, isso pode gerar uma compreensão muito negativa dessa relação entre a instituição e os seus fornecedores e clientes. Então, canais de recusa para gratificações devem até existir nessas instituições. Não convém que se aceitem pequenos agrados, né? E quando a gente vai aqui nas instituições de saúde, é muito frequente, por parte dos diversos participantes da saúde, os fornecedores de medicamentos, fornecedores de materiais, fornecedores os mais diversos, empresas de manutenções de equipamento, etc., ofertam. E, às vezes, as pessoas não percebem que aquilo não é algo correto. Então, ganha-se, por exemplo, uma inscrição num congresso no exterior para um determinado colaborador de uma instituição de saúde. Num primeiro momento, pode ser interpretado de forma muito positiva, né? É um estímulo a intercâmbio, é um estímulo ao conhecimento,
mas, por uma outra leitura, também pode ser um instrumento de convencimento a tomadas de decisões que não obrigatoriamente serão tecnicamente consubstanciadas. Então, canais de recusa nas instituições de saúde tem sido uma das coisas que nós colocamos que devem estar bem claras, e os colaboradores não devem receber qualquer tipo de gratificação nesse sentido, né? Também, aqui só fechando, né? Então, é exatamente o que eu já antecipei, não tem nenhum tipo de vantagem, né? Seja cliente, seja fornecedor, ou seja, dar ou receber, oferecer, prometer, não convém, né? Claro que com o poder público isso ganha uma magnitude gigantesca, né? Mas seja na qualidade de contratante ou contratada, as instituições precisam se preservar, demonstrar que fazem as suas tomadas de decisão prioritariamente buscando o melhor interesse do paciente, que essa é a vocação dessa instituição, é gerar saúde aos seus pacientes, às pessoas. Então, as tomadas de decisão têm que ter sido muito claras em função de fazer a melhor assistência, a melhor segurança ao paciente possível, né? Políticas de confidencialidade, sempre no que couber, né? Respeitar essa relação com os seus fornecedores, não transitar informações confidenciais, lembrando que muito do que existe no banco de informações em qualquer instituição de saúde é de extrema sensibilidade, são informações sensíveis, por vezes até de pacientes. Isso não convém que integre a relação com os fornecedores e clientes, né? E uma política de segurança da informação que garanta a confidencialidade, integridade e disponibilidade de tudo que a empresa tem, seja no que ele é estratégico, mercadologicamente, mas seja em todas as informações colhidas. Eu coloquei esse tema aqui porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que até agora a gente vive um interregno aí interessante aí desse vacatio legis para a entrada dela em vigor, acabou a pandemia, criou um conflito aí de prazos, mas essa lei ela é muito clara e veio, felizmente, eu acho que ela veio em muito boa hora, porque uma das áreas em que a informação ela é mais valiosa é na saúde, e não é infrequente buscar-se violar, né, obter-se dados de bancos de dados de pacientes, das pessoas, com os mais diversos propósitos, por vezes até colocado como propósitos construtivos e promotores da saúde, mas isso tem que estar muito bem salvaguardado na instituição. Então, estruturas de compliance focadas para este propósito devem estar muito bem elaboradas, pois os dados de saúde são do paciente, o titular da informação é o paciente, né? E nós precisamos sempre, nas instituições de saúde, garantir isso, que somente será violado o seu sigilo em situações da sua própria promoção de saúde ou por ordem do Poder Judiciário, né? Então, também políticas de comunicação com os entes públicos, principalmente, devem ser colocadas nas normas de compliance dessas instituições de saúde. As instituições que têm os seus melhores compliances, eles escrevem muito claramente essas políticas, criam os mecanismos, elencam as pessoas que estão habilitadas a falar em nome da instituição perante os órgãos reguladores, perante o poder público, de tal forma a evitar interpretações equivocadas. Como eu bem coloquei no início, não basta apenas e tão somente a prática ser correta, ela tem que aparentar ser correta. Infelizmente, em áreas onde você tem uma vinculação muito tênue entre o correto e alguma perturbação, você tem que evidenciar, você tem que deixar claro como foi essa tomada de decisão, né? Outro componente importante dos programas de compliance, das políticas de compliance das empresas, é a sua própria preservação de inteligência de negócio, né? Então, é bastante comum em instituições de saúde, onde esses programas já estão maduros, né, trabalhar de tal sorte a que os colaboradores e os próprios fornecedores de serviço, fornecedores de produtos e os clientes não destruam, eventualmente, a inteligência de negócio daquela instituição.
Existem várias nuances, às vezes um fornecedor de um material médico hospitalar, ele o é em outra instituição e pode intercambiar informações de um ou de outro. Então, essa relação com os fornecedores no âmbito da preservação da inteligência de negócio daquela instituição de saúde deve ser feita, né? Deve-se buscar fornecedores e colocar, eu comentei da questão de contratualização, que parece algo tão primitivo, né? Mas não só colocar na questão da contratualização todos os direitos e deveres das partes, mas principalmente também no âmbito do compliance, até incluir um adendo, um aditivo ao contrato, daquilo que é o compliance, daquilo que este parceiro, este fornecedor, este cliente precisará cumprir para compartilhar com esses propósitos. É importante isso ser percorrido também com essas partes interessadas no negócio da instituição de saúde, né? A parte contábil, a parte financeira, né? A proteção dos ativos, das marcas, das patentes, tudo isso, claro, o programa de compliance tem que garantir. Eu vejo programas muito bons que até questões como a própria marca, então aquela instituição hospitalar, aquela operadora de planos de saúde, ela tem uma logomarca, ela coloca para os seus colaboradores, né, através das lideranças, olha, não veicule isso desta forma, né? Vai desde pequeno, eu falo, às vezes são pequenas violações que se transformam em enormes desgastes para aquela corporação, né? Então, às vezes, é um funcionário de uma instituição de saúde que se ausenta da instituição utilizando o uniforme e vai à via pública. Será que essa é a melhor prática que ele está fazendo? Então, os mecanismos de compliance devem colocar para ele, olha, você transitando na via pública com uma roupa de trabalho intra-hospitalar ou interna aqui da nossa corporação, você está contaminando a roupa, você gera, mesmo que você já vá para a sua casa, você gera uma percepção negativa, né, das pessoas, daquilo que são as nossas práticas de não disseminar contaminações, né, do propósito desse uniforme. Às vezes são pequenos nuances. Na área de saúde, às vezes, pequenas nuances geram grandes problemas, né? Bem, com o poder público, né, também a gente às vezes identifica algumas áreas de pequenas infrações, por vezes até às vezes aquele colaborador coloca aquilo numa forma construtiva, né, mas na prática não é, né? Então, aqui eu elenquei algumas pequenas ações que podem gerar um desgaste corporativo, uma ruptura do compliance, bastante desconfortável, que as instituições de saúde têm que ter no seu regramento, isso muito claro para os colaboradores, né? Obtenções de licenças, alvarás e registros sem os requisitos necessários, né? Anulação indevida de multas, liberação irregular do cumprimento de obrigações, favorecimento ao responsável público por uma atividade regulatória ou de fiscalização. São pequenas coisas que acontecem, às vezes, no dia a dia, em que o colaborador, por vezes, julga estar até solucionando um problema, você vai buscar, não, eu consegui lá a liberação para que o nosso tomógrafo funcione, e quando você vai ver um dos requisitos necessários, houve alguma manipulação. Então, a instituição tem que estar muito atenta a isso, criar mecanismos de vigilância, né, de controle disso, para que aquilo que às vezes o colaborador julga que foi um sucesso que ele obteve, não houve nenhuma vantagem devida para ele apenas quis entregar uma meta, atingir um propósito. Por vezes a gente vê até pensando em rapidamente disponibilizar alguma coisa aos pacientes, no fim ele acabou tendo uma ruptura de um pequeno regramento que ele não poderia ter descumprido, né? Vantagens econômicas, obviamente, não se aplicam perante o poder público, né? Não precisamos nem discutir isso, a legislação ela é bastante exauriente nessa questão, né? E por fim, obviamente, contribuições políticas buscando também vantagens comerciais também não cabe, e todo o regramento aí da lei anticorrupção e de lavagem de dinheiro, ela já percorre isso, né?
Uma das coisas também que a gente trabalha muito nas instituições de saúde, de tal sorte a que isso não vire um problema, são os conflitos de interesse, né? Os conflitos de interesse na área de saúde, eles geram muita suspeição em diversas situações, né? Então, eu insisto, não basta ser correto, ele tem que estar muito bem demonstrado de que o é, né? E aqui a gente transita por todos esses princípios que devem permear aí as tomadas de decisão dentro das instituições de saúde, isso aqui mais fortemente a quem tem poder decisório, né? São os princípios da legalidade, integralidade, a ética profissional. Na área de saúde, nós temos vários profissionais, né, profissões regulamentadas, que devem seguir todos os preceitos éticos da sua profissão, né? Isso deve estar muito claro, né? A instituição deve, inclusive, reiteradamente, buscar informações de como está o status ético daquele profissional perante o seu órgão controlador, o seu órgão regulador, a autarquia que cuida daquela profissão, né? Deve ter uma impessoalidade enorme nas ações todas dessa instituição de saúde. Ela não deve fazer tomadas de decisões personalísticas em detrimento daquilo que é o melhor conhecimento médico, o melhor conhecimento da saúde, né? O princípio da moralidade, da publicidade ou do sigilo, quando couber, né, naquilo que você tem que garantir a publicidade dos fatos que o faça, e naquilo que você tem que preservar o sigilo também que o faça, princípio da transparência, da probidade e da eficiência, porque nenhuma instituição que não busque eficiência será longeva. Transferência de recursos, obrigações, contratação, prestação de serviços de partes relacionadas, negócios ou disputas e ações. Isso deve estar muito claro nas tomadas de decisão, né? A contratação e prestação de serviços deve ser norteada sempre pelo melhor interesse do paciente e por aquilo que é a estratégia de negócio. Evitar que haja aí algum tipo de viés na tomada de decisão por algum tipo de privilégio, algo do gênero, né? E hoje as instituições de saúde, elas já nos seus regramentos de compliance, já criam as declarações de conflitos de interesse, que são colocadas para que todos os colaboradores declarem. Então, um colega médico que vai trabalhar num hospital, se ele tem algum tipo de relacionamento com a indústria farmacêutica, produtora de equipamentos, produtora de materiais, de implantes, ele deve declarar isso. Se ele está vinculado a algum tipo de entidade governamental, é importante que ele declare, é importante que se mapeie isso, né, que as pessoas declarem os seus conflitos de interesse, não para prejudicar as pessoas, mas naquilo que couber, que elas não participem de tomadas de decisão ou de atividades da instituição de saúde, de forma a gerar algum tipo de percepção negativa nesse aspecto. E, por fim, códigos de conduta. Por tudo aquilo que a gente permeou aqui, deve ter códigos de conduta com políticas muito bem claras, né, deixando claro para aquela pessoa que trabalha numa instituição de saúde quais são os propósitos daquela instituição, o que se busca naquela instituição e de que ela cumpra com esse código de conduta, né, tudo aquilo que é muito conhecido, muito claro, né, que tem um entendimento forte das pessoas, gera adesão. Era isso que eu tinha para apresentar no momento. Obrigada, doutor, pela explicação. Eu fiz percorri rapidamente o tema, né? O tema é muito extensivo. Para cada um dos tópicos que eu cito ali, às vezes é uma política inteira construída dentro da empresa, com bastante detalhamento para cada área interveniente naquela atividade. Então, eu só tentei percorrer o tema mais para colocar ele de uma forma mais ampla e suscitar, eventualmente, aí alguma intriga por parte das pessoas. Ou seja, como o doutor Joseval falou no início, tem uma área extensa para a gente explorar aí como profissionais, né? Doutor Maurício, eu vi que a Bianca Rocha perguntou ali como é que funciona na prática esse canal de recusa que o doutor falou no início da explanação.
Então, vamos agora juntar os elos, né? Eu tenho um código de conduta interno nessa instituição de saúde, né? Então, nesse meu código de conduta, eu vou deixar claro para os colaboradores e para todas as partes aí que tem, quais são as aceitabilidades ou não que eu tenha para determinados tipos de gratificações ou bônus. No que concerne a área de saúde, então, você pode ter, como eu comentei, eu posso ter ali um conjunto de enfermeiros que recebe uma gratificação, uma inscrição gratuita em um congresso por uma determinada indústria farmacêutica. Você pode ler isso de uma forma construtiva. Muito bom, os nossos enfermeiros poderão obter conhecimento, vão melhorar sua prática, mas não deixa de ser, Érica, um ponto sempre preocupante de essa proximidade com um determinado fornecedor. Então, num código de conduta e na própria estrutura do compliance dessa instituição de saúde, essa prática deve ser evitada, né? E até para não, digamos, transmitir uma coisa conflitiva, uma recusa que possa parecer até o reverso, né? Nós não gostamos do agrado desta indústria, mas gostaríamos do agrado da outra. Então, se o código de conduta interno, se o programa de compliance já deixa claro que, olha, este tipo de ação, por mais positiva que ela possa ter na sua origem, aqui, infelizmente, nós não podemos aceitar. E aí a gente evita qualquer maculação, evita qualquer viés negativo nesse relacionamento com o fornecedor ou cliente, né? Às vezes, isso é até deletério, gera problemas, é o que eu comentei. O relacionamento com as partes intervenientes internas, às vezes, fica prejudicado. Aqueles que teriam oportunidade de ir a um congresso não terão, né? Então, podem ficar até insatisfeitos com a própria empresa, com a própria instituição de saúde que lhe vedou essa oportunidade. Entretanto, para a questão do compliance dessa instituição, para a preservação da reputação dessa instituição, isso é importante. Então, um canal que assegure que esses tipos de atividade, de ação, de brindes, gratificações sejam recusados e, portanto, despersonalize a recusa, é importante. Eu acho isso um mecanismo muito bom. Então, existem alguns locais que eu tenho até alguns, nas minhas atividades, eu tenho contratos com diversos, então já sabem que lá, olha, aqui não pode dar nenhum brinde, então ele já chega dizendo, Maurício, isso aqui está estritamente dentro das regras de compliance de brinde da empresa, isso aqui não fere nenhum regramento, que, como eu comentei, às vezes o programa de compliance pode até ser um adendo ao contrato firmado com aquele fornecedor, com aquele cliente, de tal forma que a coisa é transparente, vocês já sabem, olha, infelizmente aqui, essas práticas, para nossa preservação institucional, nós não fazemos. E já fica tudo na origem muito claro para todos, né? Então, não é uma tomada de decisão. Qual é o problema, Érica? É não fazer algo que possa dar uma questão daquilo que eu comentei dos princípios de pessoalidade. A ação é impessoal, ela independe do cliente, do fornecedor. Eu estou fazendo isso aqui porque esse é o ordenamento que eu tenho que seguir aqui dentro dessa empresa, né? Então, essa é a ideia do canal de recusa, é exatamente despersonalizar a tomada de decisão e deixar claro que é uma decisão corporativa. Ótimo, perfeito, muito legal. Doutor Joseval, se o senhor quiser complementar com alguma coisa para a gente finalizar a live. Não, está perfeito. Parabéns, doutor Maurício. Muito obrigado. Palestra extremamente agregadora de conhecimento. Meus parabéns. Eu tentei percorrer com o tema de uma forma mais ampla, claro, mas para exatamente suscitar aí, como o senhor comentou antes, né, o ramo é tão extenso, né, as oportunidades, e o Covid, ele deixou muito claro, né, a importância desse segmento para a sociedade, né? A saúde, ela é algo que precisa de todos participando, todos nós precisamos de saúde, e também acho que um bom ordenamento jurídico para as práticas na saúde, ele se torna importante, né? Até ordenando, eu gostei muito, eu acho que, da sua colocação, professor, eu acho que a função nossa é construir soluções e não construir litígios, né?
Então, como o senhor colocou muito bem, eu acho que com medidas protetivas, medidas preventivas, a gente promove saúde, evita litígio, né? E ainda tem espaço para todos os advogados atuarem. Com certeza. Ninguém vai precisar ir para a China, né? Procurar cliente lá. Gente, então, obrigada. Queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente até agora, agradecer aos palestrantes pelo tempo, pela dedicação, pela generosidade, né, de nos trazer esses assuntos tão importantes. Obrigada ao Belapa por ter dado esse espaço para todo mundo. E agradecer também aos membros da Comissão de Direito Médico da Saúde pela participação nesse evento, pelo auxílio na formatação. Obrigado, doutora Érica. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, doutor Joseval. Agradeço imensamente a presidência da Comissão de Direito Médico da nossa subseção da Lapa, na pessoa do doutor Silvio Siquello, a quem mando um abraço caloroso a todos os integrantes desta importante comissão da nossa subseção da Lapa. Quero agradecer a todos e todas internautas que estiveram conosco nesses minutos muito importantes de conhecimento com o doutor Joseval e o doutor Maurício. Lembro que na segunda, terça e quarta teremos live sempre às 19h30 aqui no canal do Facebook da nossa subseção. Desejo a todas uma ótima noite. Fiquem com Deus. Um forte abraço virtual, né? Porque nós não podemos nos abraçar. Obrigado. Né? Um abraço a todos. Um abraço a todos. E até a próxima live. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.